Graça e paz, Senhor, igreja. Vocês estão bom? Amém. Glória ao Senhor, né? Mais um dia na casa de Deus. Um dia frio que só crente avivado consegue chegar aqui, né, irmão? Porque senão congela antes de chegar aqui no caminho, que tá frio hoje. Misericórdia. Aleluia. A gente tem dedicado um tempo bem precioso, né, irmãos, na meditação daqueles registros que João fez no evangelho dele sobre as 7 declarações "eu sou" de Jesus. E a gente viu que Cristo é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Cristo é a porta das ovelhas, Cristo é o bom pastor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse Cristo que é a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta já em João, lá no capítulo 11 de João. A gente vai ler a partir do versículo 1 até o 44. Ao longo dessa pregação. É um texto longo, você vai precisar dedicar muita atenção, muito zelo na leitura desse texto, mas agora, por enquanto, a gente vai ler apenas o versículo 25 desse capítulo. Versículo 25, Jesus declara assim: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente." Você crê nisso? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é a tua santa palavra. Ela é o hálito do vivo Deus, registrado aqui, neste livro sagrado, que fala aos nossos corações e que transforma de uma maneira sobrenatural, inimaginável o nosso interior. Aqui está uma serva totalmente desprovida de qualquer capacidade de falar de coisas eternas, se não for o teu Santo Espírito. Aqui está uma igreja completamente desprovida de compreender as coisas eternas, se não for por meio do teu Santo Espírito. Por isso vem, Santo Espírito, visita-nos nesta noite e que nós possamos nos deleitar no Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia, meus irmãos. Aqui no capítulo 11 de João, a gente vai falar um pouco sobre a morte de Lázaro e a ressurreição desse Lázaro. A gente está diante do último sinal, o último grande sinal realizado por Jesus Cristo antes da sua morte. E ao longo dos capítulos anteriores de João, a gente vai perceber como cada um dos sinais, desde a transformação da água em vinho naquele casamento em Caná da Galileia, desde aquele momento, cada sinal cuidadosamente registrado por João, são 7 ao todo, tem o objetivo de fazer uma revelação progressiva de quem era o Cristo, a verdadeira identidade do Filho de Deus enviado ao mundo. Mas também, junto com a revelação progressiva desse Jesus Cristo, a gente também enxerga um aumento progressivo das ameaças que Jesus passa a sofrer contra a sua própria vida. E agora, a partir do capítulo 11, a gente vai perceber que todo um quadro de ameaça está sendo desenhado em torno de Jesus, que aceleraria a sua prisão e também a sua morte. Alguns versículos antes do capítulo 11 começar, a gente vai ver que Jesus, ele vai voltar ao início de todas as coisas. Ele precisa sair rapidamente de Jerusalém, porque os judeus estavam querendo apedrejá-lo e prendê-lo. E aí ele volta para o lugar onde João o Batista batizava no início. Foi ali onde o ministério dele começou. Naquele batismo além do Rio Jordão, que o ministério de Jesus começou, e agora ele volta com os seus discípulos, ele se retira com os seus discípulos para esse mesmo lugar. E enquanto ele estava ali, Jesus ele vai receber a visita de um mensageiro
enviado pelas irmãs de Lázaro. Lázaro é a primeira vez que Lázaro vai aparecer aqui. A gente conheceu Marta, a gente conheceu Maria, mas a gente não sabia, até esse capítulo 11, que elas tinham um irmão chamado Lázaro. Elas enviam um mensageiro para Jesus. E diz assim o texto lá no capítulo 11, versículo 1 até o 4. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João faz questão de deixar claro para nós uma coisa. Essa Maria aqui era a mesma Maria que tinha ungido os pés do Senhor Jesus, enxugado com seus cabelos. Esse acontecimento só vai aparecer para a gente lá no capítulo 12. Mas ele faz questão de marcar isso aqui, porque isso deve ter sido um estrondo tão grande na história, que toda a igreja reunida conhecia quem era essa tal dessa Maria. O mensageiro, ele tinha trazido uma notícia urgente. Lázaro, aquele que o Senhor ama, está doente. E quando Jesus recebe essa notícia, ele diz diante do mensageiro e de todos os seus discípulos: essa doença não é para a morte, mas para que a glória de Deus seja revelada, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio desta situação. Em outras palavras, o que Jesus diz aqui é que a morte não era a finalidade dessa doença. O objetivo dessa doença não era a morte de Lázaro, mas era a glorificação do Filho do nosso Deus. Irmãos, tem uma palavra que aparece muito aqui em João, mais do que em todos os outros evangelhos, mais do que em todos os outros livros da Bíblia. E é a palavra glória, glorificação. A gente vê muito, mais de 30 vezes essa palavra vai aparecer aqui em João. E o que é que Jesus tem em mente ao dizer que a finalidade da enfermidade do Lázaro era a glória de Deus, a fim de que o Filho fosse glorificado por meio dela? Glória tem a ver com a maneira como Deus é conhecido e revelado. Essa doença vem para que Deus seja conhecido e revelado. Mas além disso, ela tem a origem no hebraico, uma palavra que se chama kavod, que tem a ver com reputação, com fama. Muito aparece essa palavra no Antigo Testamento, quando os grandes reis apareciam nos alpendres dos seus palácios para revelar a sua majestade, a formosura das suas riquezas no meio do povo. Essa palavra era usada para manifestar a majestade dos reis. Tá pegando aí? Pega a revelação, pega o código aí, irmão. Pega esse código aí. A doença de Lázaro, então, ela estava se revelando, mais uma oportunidade para que a fama de Deus, a reputação de Deus, a majestade de Deus fosse revelada na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. O mensageiro, então, ele deve ter voltado no caminho para Betânia, bem esperançoso. Ele deve ter voltado só com aquela resposta de Jesus: essa doença não é para a morte. Essa doença não é para a morte. Essa doença não é para a morte. Olha só, Jesus disse, essa doença não é para a morte. Mas quando ele chega em Betânia, o que é que ele enxerga? Lázaro
havia morrido. E aí, na sequência, no versículo 5, João faz questão de registrar. Ora, Jesus amava Marta e amava a Maria e amava também a Lázaro. E quando ele soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava e depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para Judeia. Irmãos, João deixa claro, Jesus amava Maria, Jesus amava Marta, Jesus amava Lázaro. Mas me responde uma coisa, com sinceridade. Quando a gente ama muito alguém, e essa pessoa está correndo risco, ela está em perigo, ela liga para você, pelo amor de Deus, me socorre! Você fala assim, claro, e demora mais 2 dias para aparecer. A nossa reação é de largar tudo imediatamente. A gente esquece as panelas no fogo, a gente esquece as roupas no varal, a gente esquece as crianças no banho, a gente esquece de tudo, querendo o mais rápido possível ir socorrer aquela pessoa. Mas a reação de Jesus dá um incômodo, não dá? Fala sério, fala a verdade. Fala a verdade, irmão. Dá um incômodo na gente essa reação de Jesus. Quando ele fica sabendo que Lázaro estava doente, ele ainda demorou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Como é que a gente consegue conciliar essas duas coisas? Como o amor e a demora de Jesus podem coexistir? Como a gente consegue conciliar o amor de Jesus com a demora dele? Quantas vezes nós mesmos duvidamos do amor do nosso Deus, porque parece que Ele demora em nos ouvir e Ele demora em nos socorrer. Quantas vezes a nossa frase para Jesus é: Mestre, não te importa que a gente pereça? Deus, onde tu estás? Não, irmãos, vocês não têm essa dor às vezes? Será que Deus me ama? Deus não me ama, não. Se Ele me amasse, Ele não me deixaria passar por tal situação. Se Ele realmente se importasse comigo, Ele não me deixaria sofrer com tal circunstância. Mas a verdade, meus irmãos, uma coisa que nós precisamos reconciliar dentro do nosso coração é que o propósito do Senhor na nossa história é maior do que nos trazer alívio passageiro das circunstâncias. O grande propósito do Senhor sempre vai ser de revelar a grandeza e a majestade da sua glória. Ele quer se fazer conhecido ao mundo por meio da vida de cada um dos seus amados. É através dos sofrimentos daquele que Ele ama que Ele será reconhecido no mundo. E isso é difícil da gente entender. A gente vive uma geração de pais que sofrem para conciliar as duas coisas. O amor aos filhos, né? Daqui a pouco o Joãozinho está chegando aí. E eu não vou abrir minha boca para falar que eu vou fazer tal coisa que eu não sei. Mas a verdade é que muitos pais, nessa angústia de tentar provar amor aos filhos, confundem amor com aceitação. E muitos filhos têm confundido o amor dos pais com aceitação. E quando eles recebem um não dos pais, qual que é a primeira reação deles? Você não me ama! Eu não pedi para nascer! Eu te odeio! Você não é mais meu pai, você não é mais minha mãe. O pai e a mãe ficam, oh meu Deus. Porque é difícil a gente entender o sofrimento estar atrelado ao amor. Uma grande mulher da história do cristianismo disse uma certa vez sobre Deus: se é assim, Senhor, que tratas os teus melhores amigos, não me surpreendes que o Senhor tenha tão poucos. Porque o coração humano vive em conflito contínuo com os propósitos de Deus.
Mas quando, irmãos, essa glória de Deus finalmente se manifesta, aí a gente pode fazer um coro com Paulo, lá em 2 Coríntios, quando ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior esteja em desgaste, o nosso ser interior, ele se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, à medida que não olhamos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, porém as que não se veem são eternas. Irmãos, depois de Jesus ter demorado ainda 2 dias no lugar onde ele estava, ele finalmente diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Mas a Judéia, irmãos, é justo a Judéia, Senhor. A gente acabou de sair de lá com pedrada nas costas. O povo estava querendo te apedrejar, estava querendo te prender lá na Judéia. Por que o Senhor está fazendo a gente voltar para lá? Como a nossa agenda é diferente da agenda de Jesus. Se você se considera verdadeiramente um discípulo de Jesus, uma coisa que você precisa se acostumar é andar de acordo com a agenda dele, contrariado da sua própria agenda, porque ele tem prazer em contrariar os propósitos do nosso coração para revelar a grandeza dele. Então, ainda há pouco, os discípulos dizem, os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: uai, se ele dorme, então ele estará salvo. Deixa a gente aqui quietinho. Mas Jesus falava da morte de Lázaro, enquanto eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, eu me alegro de que ele não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Para os discípulos voltar bem para o centro de toda a perseguição contra Jesus era loucura. Mas Jesus responde: não é verdade que o dia tem 12 horas? Ele fala isso porque o período de atividade do judeu, da rotina judaica, tinha exatamente 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. Depois ficava a noite, ficava tudo escuro. Era tempo de adormecer. Depois do período de 12 horas de atividade, Jesus adormeceria. Em outras palavras, enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou no meu período de atividade, eu vou fazer tudo aquilo que o Pai determinou que eu fizesse, porque depois é noite, e à noite ninguém trabalha. Depois eu vou para o meu Pai. Enquanto eu estiver aqui, eu estou fazendo o que o Pai deseja que eu faça. E que é que o Pai desejava que Jesus fizesse? O Pai desejava que Jesus começasse a ir de encontro com a crucificação e com a sua morte e com a sua ressurreição. E para isso ele fala: vamos para a Judéia. Sim, para o olho do furacão? Sim, para o olho do furacão.
Lázaro morreu e por causa de vocês, eu me alegro de que não estivessem lá, para que vocês possam crer. E Tomé, ele era o realista. Eu me identifico com Tomé. Ele era realista, irmãos. Ele não ficava com meia colher, meia palavra, não. Ele vê aquela situação e ele fala, a gente está indo para lá para morrer. Então vamos morrer com o mestre. Se ele está indo para morrer, a gente vai para morrer junto com ele. Está disposto a ir para a Judéia, irmão? Nós temos umas Judéia na nossa vida, não temos, não? Aquele lugar que você não quer ir nem amarrado, nem sedado. Nós temos umas Judéia. E muitas vezes o Senhor quer mandar a gente lá para essa Judéia. E a gente fala, não, eu vou ficar aqui. Tipo Jonas, lembra de Jonas? Não, eu vou para o lugar oposto. E o Senhor vai dar um jeito de fazer ir para a Judéia. Porque esse é o propósito dele. Para a sua e para a minha vida. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Mas o texto continua. E quando Jesus chega na entrada da aldeia em Betânia, vai falar que ele tinha encontrado Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Maria e Marta a fim de consolá-las por causa do irmão, porque Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Quando Jesus chega lá em Betânia, ele encontra Lázaro já sepultado há 4 dias. Havia uma crença entre os judeus, assim como existem crenças entre o nosso povo brasileiro também, que ainda nos 3 primeiros dias da morte da pessoa, o espírito dela ficava pairando sobre o corpo dela. Então, havia a possibilidade, nesses 3 primeiros dias, de que o espírito retornasse ao corpo e essa pessoa ressuscitasse. Mas, após o 3º dia, esse espírito ia embora. No 4º dia, não haveria mais possibilidade nenhuma de ressurreição. Só Deus poderia ressuscitar alguém após o 4º dia. Vocês estão entendendo? Marta soube que Jesus estava chegando ali. E ela era a irmã proativa, né? A irmã que resolve os paranauê. E quando ela soube que Jesus estava chegando, ela vai se encontrar com ele de uma maneira discreta, porque talvez ela soubesse também que os judeus estavam tentando matar Jesus. Então ela queria deixar essa visita o mais privada, o mais particular possível, porque ela sabia do risco de que Jesus estava correndo. Então ela vai até o Senhor discretamente, deixa Maria ali sendo consolada pelos judeus naquele momento e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, Senhor, mesmo agora que está tudo perdido, mesmo agora, quando a gente está tão desesperado, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Era verdade. Marta era uma boa judia. Ela guardava a palavra da lei, ela guardava a palavra dos profetas no coração. E quando Jesus diz que o irmão dela iria ressurgir, ela recebe aquelas palavras com um conforto, um consolo futuro, um consolo escatológico. Porque haviam profecias no Antigo Testamento que falavam a respeito do último dia, falavam a respeito já da ressurreição no último dia. E ela achava que era disso que Jesus estava falando. Mas o que ela não sabia naquele momento é que ela estava conversando em carne e osso com a manifestação do último dia em pessoa. A promessa que ela esperava que ia se cumprir lá depois que eu morrer. Essa é a angústia de muitos de nós. Eu tenho tanta coisa boa nessa vida para viver. Eu vou esperar curtir as coisas de Deus só depois lá que eu morrer. Vai nessa.
Aquela promessa que ela esperava que ia se cumprir num futuro bem longe, estava bem diante dela ali, ó, em carne e osso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Declara para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente, porque tragada foi a morte pela vitória, de tal forma que a morte perdeu todo o poder de interferir eternamente na vida daqueles que creem em Jesus. E Jesus pergunta a Marta: você crê nisso? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta, ela tinha uma crença exemplar, uma crença corretíssima, mas Cristo estava prestes a aprofundar essa crença. A nossa fé, irmãos, ela não é fé se ela só age na nossa cabecinha, no campo do nosso raciocínio lógico. A nossa fé, para ser fé, tem que germinar no nosso jardim do nosso coração. E é através do sofrimento que os nossos corações são moldados para crer além do intelecto. Vocês lembram das palavras de Jó? Depois de tudo o que já passou, ele consegue declarar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de toda a dor, depois de todas as perdas, depois de toda a angústia, depois de todos os medos, depois de todas as incertezas, depois de todos os questionamentos, agora os meus olhos te veem. E era isso que Marta estava para experimentar, a verdadeira revelação por trás da sua fé. E a ressurreição de Lázaro não era o clímax dessa história, irmãos. A ressurreição de Lázaro era apenas uma sombra da verdadeira revelação. A ressurreição e a vida estava prestes a se manifestar. E assim como a multiplicação de pães e peixes era só uma sombra do verdadeiro pão da vida que desceu do céu, assim a ressurreição de Lázaro era uma sombra, um sinal que apontava para a verdadeira ressurreição e vida. Marta então vai chamar Maria discretamente. O texto ele é lindo porque ele traz os detalhes. A gente consegue enxergar a cena de um filme aqui. No 28 diz que depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria e lhe disse em particular: o mestre está chamando você. Mas Maria era diferente de Marta. Maria não era muito ligada nas mesmas convenções sociais que Marta. Então, quando Maria ouviu isso, ela se levantou depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Marta falou: vai lá ver Jesus. Maria levanta depressa, os judeus chamam a atenção dos judeus e os judeus seguem. Aquilo que era para ser um evento talvez íntimo, talvez particular, se torna algo público. Todos os opositores e os apoiadores e aqueles que queriam matar Jesus e aqueles que queriam crer em Jesus, todos agora estavam reunidos. E quando Maria chega ao lugar onde Jesus estava, quando a Maria o vê, ela se joga aos seus pés dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria não estava preocupada com a reação dos judeus. Ela só precisava se lançar aos pés do seu mestre para chorar a dor e o desespero da sua angústia. Morte para a gente tem muitos sinônimos. Morte para a gente tem sinônimo de desespero. Morte para a gente tem sinônimo de angústia. Morte tem sinônimo de fim.
tem sinônimo de ruptura rumo ao desconhecido. A gente costuma dizer na nossa cultura o seguinte: para tudo tem jeito nessa vida, meu filho, menos para morte. Mas quando Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, vê o choro de Maria e dos demais judeus que acompanhavam a Maria, a Bíblia diz que ele se agita em espírito e ele se comove. São dois termos bem fortes no grego aqui. Um é embrimaomai e o outro é tarasso. Os dois vão montar para a gente o sentimento de Jesus aqui, que era de um ultraje em espírito. Jesus estava ultrajado, ele estava irado, Jesus estava indignado, Jesus estava perturbado em espírito, Jesus estava inquieto em espírito, Jesus estava sofrendo de uma forte indignação naquele momento. E o que deixa Jesus desse jeito? É o choro dos judeus? Será que é o fato deles não crerem na figura que estava diante deles, que era do próprio Yahweh, do próprio Deus Todo-Poderoso? Será que era isso que gera indignação em Jesus? Eu imagino que naquela cena, quando Jesus vê tudo aquilo, ele estava diante do cenário pintado pelo pecado. A palavra do Senhor nos garante que o salário do pecado é a morte. E ali, diante dele, naquele velório, que engraçado, né? O Senhor, ele começa o seu ministério público em um casamento. E ele está encerrando o seu ministério público em um velório. Ali no lugar onde os efeitos do pecado estavam bem escancarados. Cegueira espiritual, incredulidade, desesperança e angústia. A morte, como efeito do pecado, tirou da gente a capacidade de enxergar os propósitos de Deus. A morte, como salário do pecado, tirou de nós a capacidade de descansar na presença daquele que é a ressurreição e a vida. A gente é incapaz de enxergar esperança e conforto quando estamos diante dos efeitos da morte, da desesperança, do medo, da incredulidade. Por mais que a gente elabore um discurso correto a respeito da nossa fé, mas Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Marta diante de Jesus, o nosso coração, ele continua quebrado, ele continua despedaçado, ele continua angustiado. E aí, diante do desespero humano, nós temos o menor versículo da Bíblia e um dos mais significativos. Diante do desespero humano, Jesus chorou. Jesus chorou. Toda a humanidade de Jesus estava ali presente. Alguns judeus pensaram que era por causa do amor que Jesus tinha por Lázaro. Outros judeus começaram a questionar: como que alguém tão poderoso que pode curar um cego de nascença? Essa história do cego de nascença deu o que falar, né? A gente já está uns 3, 4 capítulos, esse cego de nascença insiste em aparecer aqui. Como que alguém tão poderoso a ponto de curar o cego de nascença não poderia ter curado Lázaro? E eles estavam corretos nessas suposições, nesses argumentos. Mas eles também eram argumentos rasos que não conseguiam atingir o verdadeiro X da questão. O verdadeiro X da questão é que Jesus estava ali para a glorificação do Pai na pessoa do Filho, Cristo Jesus. Então Jesus vai até o túmulo de Lázaro e ordena que tirem a pedra. Ali estava o último e maior sinal que Jesus estava prestes a realizar: a ressurreição do seu amigo, que, como eu já disse antes, era apenas uma sombra da realidade para a qual aquele sinal apontava. Marta questiona. Essa Marta era demais, né? Senhor, já cheira mal. E Jesus responde: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus. E então Jesus ora: Pai, graças eu te dou porque me ouviste.
Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus, ele não ora na expectativa de ser atendido, como muitas vezes nós oramos. Mas Jesus ora na certeza de que ele era sempre, todas as vezes, atendido. Ele ora então para manifestar aos homens a relação íntima que ele tinha com Deus. Eu oro para que eles creiam que tu me enviaste. Como o pecado tornou incrédulo o nosso coração. E depois disso, dessa oração, Jesus então brada, Jesus então clama em alta voz. Jesus grita: Lázaro, vem para fora! Alguns autores eles vão dizer que Jesus ele chama só Lázaro. Porque se ele não fizesse isso, todos os outros mortos que estavam naquela caverna iam vir para fora também. Eu não duvido disso, não. A gente sabe, irmãos, que aquele último sinal estava nos planos de Deus, porque a morte de Lázaro apontava para a morte de Cristo e a ressurreição de Lázaro apontava para a ressurreição de Cristo. E quando Lázaro ressurge, ainda humano, ainda em carne e osso, ainda para morrer novamente como nós provavelmente um dia morreremos. Quando essa ressurreição acontece, a perseguição e a intenção de morte contra Jesus aumenta também. Quando a ressurreição de Lázaro acontece, os líderes religiosos de Jerusalém, eles decidem definitivamente, vamos matar a Jesus. E pensaram em matar Lázaro também. Dali a alguns dias, após esse grande evento da história, aquele que é a ressurreição e a vida, se entregaria espontaneamente, de vontade própria. E na sua morte estaria decretada a morte da morte para todo aquele que crê no Senhor. Tem um livro do Joe Owen que chama A Morte da Morte, na morte de Jesus Cristo. A morte estava prestes a morrer. A ressurreição, então, irmãos, a partir do evento, não do evento Lázaro, mas do evento Cristo, é a base e o fundamento da nossa fé. É tudo que a gente crê, é baseado na ressurreição. Tudo que a gente faz é baseado na ressurreição. Tudo que a gente vive na esperança daquele que ressuscitou, como as primícias da nova criação. Não como Lázaro que depois morreu novamente. Cristo em sua morte, ele tragou, ele destruiu, ele aniquilou o poder da morte de tal forma que hoje pra gente, a morte não é mais um salário. Ela é um sinal que aponta para o nosso verdadeiro tesouro. Não é mais o salário, não é mais a consequência do nosso pecado. Hoje a morte, ela vem para apontar para nós a eternidade diante dos nossos olhos. Mas nós estávamos como Lázaro, irmãos. Nós estávamos mortos antes de Jesus. Nós estávamos enterrados e fedendo nos nossos delitos e pecados antes de Jesus. Não havia esperança de que o quadro da nossa vida mudasse. O mundo ainda hoje jaz no maligno. O mundo ainda hoje jaz em um grande túmulo. O mundo ainda hoje está atado nas faixas do pecado e da morte eterna. Mas quando a verdadeira ressurreição e vida se revelaram alguns dias depois no alto daquele monte da caveira, quando o próprio Deus jogou longe a pedra daquele túmulo, e nós então vimos a Cristo carregando as marcas da cruz, as marcas do sofrimento, junto com as marcas da glória, da glorificação. Ali também ficou decretada a ressurreição de todo o que ouviu Jesus o chamando pelo nome. Camila, vem para fora. Paulo, vem para fora.
Vivian, vem para fora. Desde então, assim como ele, nós carregamos as marcas do sofrimento. Carregamos as marcas da dor. Mas a dor, ela não é mais um fim em si mesma. Não é um caminho que a gente precisa evitar. Nosso propósito, quando a gente ressuscitar da morte eterna para a vida eterna, o dia que Cristo nos chamou para fora do túmulo desse mundo, não é mais buscar um alívio passageiro para a dor. Por mais que Deus ele continue se alegrando em nos dar alívios, Ele nos dá. Quantos alívios ao longo da sua vida você recebe? Quando você acha que não existe mais esperança, quando você está prostrado e angustiado, sem força para levantar, e o Senhor dá alívio porque Ele é bom. Ele é bom. Mas o propósito da nossa vida é ir para a Judeia. O propósito da nossa vida não é mais evitar a dor, porque o sofrimento dos santos aponta para a glória do Senhor. Cada vez que a gente acaba passando por aflição, a gente não passa mais como aqueles que não têm esperança, irmãos, mas como aqueles que sabem que diante da dor, as janelas do céu se descortinam e o Rei da Glória pode ser visto através de nós, em resplendor e beleza. Foi o próprio Cristo que removeu a pedra dos nossos sepulcros imundos e chamou a gente para fora. Lázaro morreu de novo, como todos os mortais, mas quem está em Cristo, que é aquele que nele vive, aquele que nele se move, aquele que nele existe, para aqueles que estão em Cristo, a morte morreu. Aleluia! Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Nós vamos para a Judeia, mesmo que ali a morte nos aguarde, porque com a morte, com as marcas da morte, vêm as marcas da nova glorificação, da nova criação, da glorificação dos filhos e filhas do Senhor, da nova Jerusalém. Será que o caminho para a Judeia te preocupa? Assim como preocupou aqueles discípulos? Preocupa. O medo da morte tem poder para te paralisar? O medo das doenças te angustia? Você ainda compra no catálogo da televisão aquelas cartilagens de tubarão para ficar mais saudável e tal? A incerteza do amanhã tira o seu sono, irmão? Ixi, segunda-feira. Nossa, meu Deus. Talvez como Marta, talvez como aqueles discípulos, como aqueles judeus. A gente precisa que a nossa boa crença intelectual, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus cuida de mim, eu sei que Deus está no controle, ela desça para o nosso coração. Talvez a gente também precise mergulhar na experiência do Cristo ressurreto. Deixa a ressurreição de Cristo modelar suas emoções, sabendo que toda dor é por enquanto, irmãos. E toda a nossa dor é um ambiente propício para a glória, para que Deus seja revelado. Do meio da sua dor, o Senhor abre os alpendres do seu castelo celestial e revela a sua glória. Revela o seu poder, manifesta a sua beleza ao mundo.
Eu não temo mais o amanhã. Eu falo para minha alma, eu não temo o amanhã. Por quê? Porque o amanhã vai ser fácil? Não. Porque num passe de mágica as coisas vão mudar? Não. Eu não temo o amanhã porque Cristo ressuscitou. Eu não temo mais o mal porque Cristo ressuscitou. E se o aguilhão da morte é o poder do pecado, Cristo é aquele que nos livrou do poder do pecado e do mundo. Um dia nós também seremos libertos definitivamente da presença do pecado. Nós já somos livres do poder do pecado e um dia seremos libertos da presença do pecado. A morte não nos domina. Amanhã, quando você for começar o seu dia, vai estar tudo absolutamente igual. Mas também vai estar tudo absolutamente diferente. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Tudo está diferente. Aquele domingo pela manhã, na Páscoa, tudo começou diferente. Ainda que a dor e as ameaças continuassem pairando no ar. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque mas
Desde então, Senhor, não vivemos mais na expectativa de algo que está para acontecer, mas na certeza e na convicção daquilo que um dia já aconteceu e mudou toda a história do mundo e virou todas as coisas de cabeça para baixo e faz a lógica humana perder os sentidos, faz a sabedoria humana parecer loucura diante do Senhor. Oh, Altíssimo Deus, só o Senhor pode derramar sobre nós uma fé inabalável. Aqueles discípulos, após a ressurreição, já não tinham mais medo da Judeia, já não tinham mais medo dos perseguidores, já não tinham mais medo da morte, mas eles iam até a morte com um sorriso nos lábios e um cântico no coração, porque eles sabiam para quem eles caminhavam, para o Cristo glorificado, o que foi revelado no meio dos homens, a própria glória de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós aqui estamos, Senhor, diante da mesma glória, habitando no nosso meio e hoje se movendo no nosso interior. Oh Deus, faz de nós um povo forte e ativo no meio das ameaças, no meio das guerras, no meio dos rumores de guerra, no meio das catástrofes. Senhor, Tu ressuscitastes, o Senhor ressuscitou, o próprio Deus se entregou à morte, e o próprio Deus tragou a morte. O próprio Deus hoje vive assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, e é rumo ao Senhor que nós estamos. Livra-nos da tentação dos alívios passageiros. Quando muitas vezes nós não recebemos esses alívios, a nossa tentação é duvidar do Teu amor, é duvidar da Tua bondade. Não, Senhor, não, nós não queremos mais cair nessas tentações. E o Senhor nos ensina a orar. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, dos escapes rápidos para os nossos problemas. Oh, Senhor, o nosso problema é que a gente não quer Te glorificar como o Senhor merece ser glorificado. E nós confessamos a Ti a nossa condição, Senhor, tão limitada que o Senhor já conhece. Olha para nós mais uma vez essa noite com um olhar de amor e misericórdia e concede-nos a graça, a alegria, o vigor de enfrentar todas as coisas contigo, em Ti e para a Tua glória, para o Teu poder, Senhor. Leva o Teu povo em paz, leva o Teu povo em segurança, leva o Teu povo com um sorriso nos lábios, a esperança de quem ainda continua vendo tudo igual, mas que está vendo tudo diferente, porque o Senhor ressuscitou. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor de Jesus Cristo, a ressurreição e a vida, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós. Nos guarde, nos conduza para todo sempre, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia, meus irmãos. Cristo ressuscitou. Glória, glória ao nome do Senhor. Vão na paz do Senhor. Aleluia.